Bom dia a todos. Eu sou a Andréia, voluntária da Aracê. Quero agradecer a presença de vocês no nosso Debatologia de hoje. É a nossa edição de número 62, com o título Binômio Prudência e Imprudência na Grupalidade, com a pesquisadora Cristiane Ramos. A Aracê, que está promovendo esta atividade, é uma instituição sem fins de lucro, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência conscienciologia, com sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde possui um campus de pesquisa e educação. Na atividade, a gente comenta, né, que a gente possa usar aí o princípio da descrença, que os conteúdos apresentados são de inteira responsabilidade da pesquisadora e não expressam necessariamente a posição da Aracê ou quaisquer outras instituições conscienciocêntricas pertencentes à Unicim, seus gestores, funcionários ou voluntários. Que possamos debater o tema, refutar o que for compartilhado, caso não venha ao encontro da sua autopesquisa, mas que também possamos contribuir para a pesquisadora aprofundar o seu tema de pesquisa. Informamos que o debate será gravado e com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, aquele participante que não quiser disponibilizar o direito de uso de sua imagem e voz na gravação, deverá deixar o microfone e câmera fechados, fazendo então sua participação somente pelo chat. Para aqueles participantes que consentem serem gravados, poderão abrir o microfone para fazer perguntas, deixando-o desligado enquanto não está falando. Solicitamos que as perguntas sejam feitas de modo sucinto e objetivo. O texto da pesquisadora será disponibilizado no chat. Sugerimos que a leitura seja feita durante o evento, caso você ainda não teve acesso ao material. Esclarecemos a ideia do debate, é que todos participem, contribuam com a pesquisa da autora e ajudem a ampliar a visão de conjunto do tema de pesquisa. A nossa pesquisadora de hoje é Cristiane, clínica, pós-graduada em Gestão da Aprendizagem e Design Instrucional, voluntária da Aracê e da IC Paraecológicos. O seu tema de pesquisa é binômio prudência e imprudência na grupalidade. Cristiane, eu passo a palavra para você, fazer as suas considerações iniciais do tema aí que você traz para a gente. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, trazendo o meu tema de pesquisa. Para mim é muito importante, até eu estava comentando nos bastidores, é como se eu tivesse tido uma... Voltei no tempo, porque esse processo todo do binômio prudência e imprudência foi algo que eu vivi desde que eu acessei a Conscienciologia, que eu acessei pela Aracê, em 2005, e os conceitos que a Aracê trabalha foram muito pertinentes dentro da minha trajetória. E esse tema, ele é o tema do meu verbete, que tá, eu estendi o prazo, porque venceu o prazo, né? E ele tá agora na reta final, e eu tive a oportunidade de trazer aqui para apresentar, para já começar a aprofundar no tema, né, antes da própria defesa do verbete. E para mim é muito, muito importante, muito relevante. Muito bom. A gente já agradece no início aqui da atividade você ter aceito o convite, né? E vem trazendo a sua pesquisa. Para a gente iniciar, Cristiane, os debates, eu gostaria assim que você compartilhasse conosco como que você define aí prudência e imprudência, né? Para o público aqui intra e extrafísico. O que você diria desse conceito, dessa definição
tanto da prudência quanto da imprudência? Então, eu até tenho ali no paper, eu coloquei, que eu posso ler aqui a definição que eu coloquei de prudência, e que a prudência é a virtude consciencial que permite antecipar e evitar inconveniências e riscos, levando em consideração as diversas manifestações da consciência. Caracteriza-se por um comportamento equilibrado, ponderado e sensato, que visa a harmonização holossomática da consciência. Essa virtude se manifesta com calma, cautela e paciência, especialmente ao lidar com situações delicadas ou desafiadoras, e se reflete na capacidade de agir de maneira responsável e assertiva, considerando as repercussões a longo prazo das ações. E a imprudência, ela é considerada, é o ato consciencial de agir sem as devidas precauções, movido pela impulsividade e falta de reflexão, sem avaliar os riscos ou consequências de uma ação. Está ligada à ausência de cautela e ao desleixo na análise dos impactos futuros, resultando em decisões precipitadas e desequilibradas. Ao contrário da negligência, que envolve omissão, a imprudência implica uma ação inadequada marcada pela imprudência, execução de algo, ex, ex, execução de algo sem a devida preparação ou consideração das consequências. Essa conduta gera falhas evolutivas, comprometendo a eficácia da assistência e o processo grupal. Eu Então, essa achei é a. a definição que você trouxe, né? E eu fico pensando que a gente tem interação o tempo todo com as pessoas, com vários tipos de grupo. O grupo karma, o grupo de trabalho, o grupo de amigos, o grupo de voluntários, e como agir, né? Então, se você tem alguma casuística que você pode compartilhar conosco, de como agir aí, porque eu vejo que a prudência e imprudência nas situações se dá de uma forma numa linha bem tênue. Então, como saber quando agir, né? De que forma agir? Como que você usa isso nas tuas relações? Então, esse tema ele surgiu dentro do meu setting terapêutico, a partir do meu processo pessoal de terapia mesmo, que foi um feedback da minha psicóloga em relação à necessidade de eu ser mais prudente com as ações que eu tinha, no sentido de me lançar às experiências, porque nesse processo tinha a ver mais com o processo de autocuidado, que eu acabava me lançando para as experiências e depois eu ia ver o que que dava, né? Juntava os cacos se não desse errado, porque é na base da tentativa, acerto e erro. Então, era no sentido de autopreservação mesmo. E tanto faz se eu pegar nas minhas experiências, porque as histórias se repetem, né? No pilar afetivo, no pilar familiar, no pilar financeiro. Então, a forma como eu interajo com a minha família, com o meu parceiro, com os meus pacientes, com os meus colegas do voluntariado, com os meus colegas de um curso. Então, todas essas relações que a gente tem são relações que evidenciam a nossa prudência ou a nossa imprudência. Então, agir de uma forma equilibrada em relação a isso é muito importante, mais ponderada, não impulsiva. E eu acho que uma das coisas que eu sempre fui muito posicionada, uma prepotência da minha parte, eu acho que tem que ser identificada, é que eu me posicionei no sentido de desnaturalizar o hábito de beber na minha família nuclear.
Então, nesse posicionamento de interferir na escolha do outro, eu acabei agindo de uma forma bastante imprudente, porque a escolha é do outro, tu não pode interferir nisso. E o meu desempenho, a minha trajetória, clínica está muito relacionada com atendimentos de pacientes com dependência química. Então, isso sempre foi muito presente. Ao mesmo tempo que eu investia no conhecimento, em adquirir esse conhecimento, eu acabei agindo. Quanto mais eu adquiria o conhecimento e tentava implementar para desnaturalizar o hábito da bebida, eu acabava agindo de uma forma imprudente, impondo algumas coisas que para mim faziam sentido, sem respeitar o nível evolutivo ou as escolhas do outro, porque acabava machucando muito o resultado dessas escolhas. A Ok, Ana levantou a mão. obrigada. Isso, vou passar a palavra para a Ana. Ana, fique à vontade. Então, bom dia a todos. Esse tema nos interessa muito, eu penso. Ah, e, Cris, eu já dou aí os parabéns, porque a gente que te conhece sabe do esforço que foi e que está sendo trabalhar e reciclar, autoenfrentar determinado traço, né? No caso aí que tem uma ligação com a imprudência, mais com a imprudência e visando chegar na prudência e todos os seus derivados ali. E uma coisa que é bom a gente refletir, queria que você aprofundasse um pouco mais, para a gente explorar melhor esse comportamento que todos nós temos em algum grau da impulsividade. E aí eu fiquei me perguntando qual seria a relação da imprudência com a coragem. Como é que a gente pode analisar isso? Acho que essa foi a grande questão minha, porque eu identificava como eu tenho muito orgulho da minha trajetória, né? Como eu já falei nos bastidores. Eu gosto das escolhas que eu fiz na vida e eu gosto de olhar o rastro que eu deixei por onde eu passei. Então, eu sempre vi de uma forma positiva e consigo olhar de uma forma traforista. Eu acho que tudo bem, a gente tem questões trafares, defeitos que a gente precisa estar superando, reciclando traços, e nas interrelações aflora essa oportunidade, principalmente no grupo, né? Então, eu vejo como uma oportunidade da gente conseguir sobrepairar as dificuldades e limitações e conquistar uma nova forma de interagir, de se relacionar, resgatando traços que a gente traz que não são mais necessários, que já foram, mas que hoje não são mais. Tá desatualizado, digamos assim, o nosso comportamento. E nesse funcionamento eu vejo como trafora a coragem, sim. Até tem um livro, Coragem para Evoluir, do Luciano Vicenzi, que é um livro muito bom, que vale a pena ler e é gratuito. Então, se a questão é dinheiro, não tem esse problema, né? E só que nesse ímpeto para evoluir é onde vem a imprudência, muitas vezes. Tu não para refletir, para ponderar os prós e contras, e aí acaba se lançando para outras experiências sem muito autocuidado. E às vezes também, porque todo o processo que a gente faz com a gente mesmo, a gente acaba fazendo com o outro. Então, como eu tenho essa postura mais proativa em relação às minhas reciclagens, de buscar me colocar em situações aonde eu posso desenvolver as características que estão faltando em mim, que a partir do processo de autoconsciência terapia, tu consegue identificar, tu faz a autopesquisa, chega num autodiagnóstico, daí tu vai se autoenfrentar para chegar no processo de autossuperação. Então, eu tenho isso muito, eu gosto de fazer isso, faço isso, e acabo que nas minhas relações eu provoco isso também, e vejo isso como extremamente positivo. Só que
tem que ter uma dosagem ali entre a prudência e a imprudência. Então, é respeitar o time de cada um, é poder respeitar até o próprio time. Com a natureza, a gente vê muito isso, né? Qual é o momento que a pessoa está, qual é o gargalo que a pessoa está trabalhando, qual é o momento que o grupo está. Porque uma coisa são as minhas reciclagens, eu comigo mesmo, eu com o grupo, dentro deste grupo, tem o grupo de estudo, o grupo de voluntariado de uma instituição, da outra instituição, o grupo de. Aonde você se encontra. Então, e são muitos vieses que a gente tem que estar cuidando, aonde a imprudência e o binômio prudência e imprudência se faz muito necessário. E isso aparece não apenas em um lugar, aparece em todos os lugares. Essa é a vantagem também, né? Porque o traço que você precisa estar melhorando, tanto teus trafares, quanto os teus trafores, quanto os teus trafais, eles vão aparecer em qualquer uma dessas relações. E esse processo de autopesquisa vai aflorar cada vez mais isso. E aí a coragem, ela é uma linha muito tênue entre coragem e imprudência. E é na base da tentativa, acerto e erro. É, muito bom. Eu vi que o Jades levantou a mão, eu passo a pergunta aí para o Jades e depois eu volto, que eu queria pegar outra pergunta, outro viés. Tá, Obrigada por joia. enquanto. Obrigada, Ana. Jades, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom Bom dia, dia. Bom dia. Cristiane. Bom dia. Parabéns aí pelos enfrentamentos, altos enfrentamentos, trazer esse tema, né? É um tema aí que também eu reflito bastante, né? Esse processo de ponderação, né? De tomar posicionamentos, atitudes ponderadas, né? Isso é algo. É, e você traz ali exemplos, né, de instalação de campo holopensênico em grupos, né? Então você poderia ali trazer um pouco ali dentro desse tema. Eu achei ali interessante na questão da sessão terapêutica ali, o que você poderia ampliar para nós com relação tá na terceira folha lá, né? Na terceira página ali. Você fala ali de sessões de terapêuticas, né? Você traz cinco exemplos ali, né? De grupos ali. Você poderia aprofundar ali um pouco nesses grupos ali? Então, tem o grupo de voluntariado, é onde pode aparecer como que você lida com isso? As tuas atitudes são atitudes mais prudentes ou mais imprudentes? Então, quando você está num grupo de voluntariado, por exemplo, a questão da sessão terapêutica específica que você estava falando tem a ver mais com o setting terapêutico. Eu sou psicóloga, então essa é um lugar que, digamos, eu tive mais tempo, tenho mais de quase 25 anos de clínica, né? Então eu estou sempre ali, meu domínio maior é eu com uma pessoa dentro de um setting terapêutico. É um lugar mais privilegiado, onde eu estou num lugar mais de assistente. Neste lugar, estou acompanhando uma pessoa num processo terapêutico. Então, este lugar, eu entendo que eu fico mais no lugar de assistente do que de assistida. Mas eu também coloco no paper a relevância de eu me experimentar em lugares onde eu me coloco em situações de assistida e não assistente. Isso é uma coisa que tem, para mim, um valor muito grande. Por isso que eu tô isso é o que me move a estar aqui, a ter feito o paper, inclusive mandei para as pessoas que eu conheço, porque eu acho que quando a gente troca de cadeiras, a gente possibilita o outro ver a gente de uma forma mais realista, porque no setting terapêutico tem uma idealização muito grande.
Então, se cria um distanciamento, e essa troca de papéis, ela é muito importante, porque as dificuldades que uma pessoa tem do nosso convívio é muito perto um do outro, dependendo do nível evolutivo de cada um, pensando na escala evolutiva, né? Só que independente do nível que você tá, você tem as suas reciclagens para fazer. O diferencial é que cada um está no seu processo de autopesquisa. E no grupo, isso aparece. Então, eu coloquei ali, tem o grupo de voluntariado, os ambientes de estudo, as reuniões familiares, ah, e o setting terapêutico. Então, todos são espaços aonde isso aparece. Que daí o que, que vai aparecer? O teu processo de autoconsciência terapia, o teu processo de autopesquisa, ele vai aparecer em todos esses lugares. Claro que em alguns lugares você vai estar mais no lugar de assistido e outros mais no lugar de assistente. Mas isso não é algo determinado. Isso muda, isso é muito dinâmico. E dependendo das pessoas que entram nesse campo assistencial, vamos dizer assim, só o que existe é a interdependência. Então, não tem nem o dependente nem o independente. É a interdependência. Então, é a oportunidade de a gente evoluir juntos, que ninguém evolui sozinho. E aí é o momento de cada um que vai ficar explícito, que daí tem as fases do grupo, né? Que você está na fase da interprisão, ainda gerando muitas interprisões, essa relação vai ser mais patológica, ou se é a fase da vitimização, já é melhor do que a interprisão, mas está se vitimizando muito. Então, nesse grupo, nessas relações, o que predomina são características mais de vitimização, ou na fase da recomposição, ou na fase da libertação, ou na fase da policarmalidade, que é onde a gente almeja chegar um dia, né? É inevitável esse processo, essa ascensão nesse processo, nessa busca da evolução, né? Então, esses diferentes grupos, eles propiciam o aprofundamento do teu processo de autopesquisa. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, obrigado. É isso aí. Mas é um tema assim que provoca aí reflexões aí profundas, né? No sentido de equilíbrio, né? Mas bacana. Vamos em frente lá. Obrigada, Jades. Ana, fica à vontade. Eu percebi que o Gilberto tinha levantado a mão, mas acho que ele depois desistiu. De- Depois diz aí, Gilberto, estou passando na tua Não, frente? isso, pode fazer a pergunta, Ana, já que tu vai complementar e depois eu faço a minha. Ah, tá bom, combinado. E eu estava aqui, enquanto você falava, Cris, pensando na característica, na natureza, né, desses comportamentos, prudente e imprudente, e a quais veículos de manifestação da consciência esses traços eles se referem. Aí vamos ver se você também pensa junto comigo e se tem lógica o que eu vou aqui falar. O traço da prudência, ele está, como você já explicitou, ligado à ponderação, né? A você pensar antes, equilíbrio, essas coisas. E isso são características da mental somaticidade, vamos colocar assim, são traços que estão já no exercício da racionalidade, vamos colocar assim. E a imprudência, ela seria o contrário disso. Então, o desequilíbrio, a desorganização, a impulsividade, etc. E que são características que a gente pode colocar na área da emocionalidade. Então, Uhum. um binômio similar que a gente pode criar dentro desse binômio prudência e imprudência poderia ser o binômio razão-emoção. Sim. E aí, o quanto que isso, no nossa autopesquisa e autoenfrentamento,
a gente tem que reciclar. Talvez se você também pensar a respeito disso, nessa sua trajetória aí ao longo de 25 anos, como que se deu essa reflexão e mudança de comportamentos com relação à razão e emoção? Como que você trabalha esses dois elementos também? Então, Ana, eu acho muito relevante essa tua colocação, porque eu acho que eu sempre fui mais impulsiva, agi mais com psicossoma, fica mais exacerbado. Então, isso é algo extremamente visível como característica minha. Quem me conhece sabe disso. Falo com as mãos, eu sou muito intensa. Então, o psicossoma, ele é muito exacerbado. E o mental soma, o corpo da racionalidade era algo mais que eu precisava desenvolver mais. Então, nesse processo do binômio prudência e imprudência, ele se manifesta também com, vou dizer, um adestramento do psicossoma, né? E um desenvolvimento do mental soma. E o desenvolvimento do estudo, o investimento na escrita tarística. Por isso que sair do setting terapêutico, sair daquele atendimento de duas pessoas e me lançar para a escrita, me lançar para a enciclopédia, fazer os verbetes, o próximo passo, né, que é a docência conscienciológica. Então, dar passos mais andados, vamos dizer assim, dentro do meu processo de evolutivo, eu considero isso muito importante. Isso não significa que o fato de ser docente por si só, que você consegue se distanciar, como é que eu vou dizer? Enganar, porque as tuas energias, elas falam, aparece nas tuas energias aquilo que você está vivenciando, e aparece tanto os trafais, aqueles traços que precisam ser trabalhados, como aqueles que você tem já desenvolvidos, e aqueles que faltam. Então, nesse processo evolutivo, buscando essa transição, buscando fazer essas reciclagens e nessa troca de cadeiras, em se permitir olhar e ser autêntica mesmo com você e ter um processo de consideração positiva incondicional diante das tuas imaturidades é muito importante. Porque quando a gente olha para aquilo que dói, para as nossas feridas emocionais, porque não é negar os nossos traços de personalidade, há milênios a gente tem eles. E eles foram muito úteis para a gente chegar onde a gente é hoje. Então, tem uma bagagem, que fica registrado na nossa ficha evolutiva pessoal, que a gente precisa ter um fraternismo muito grande para olhar para a gente. É o que constitui a gente. Isso não significa ser conivente com aquilo que é imaturo, mas a gente precisa ter uma consideração positiva incondicional para conseguir desenvolver os traços mais imaturos que a gente ainda tem. Sem essa consideração, eu acho que é impossível alcançar um nível de evolução maior. Então, o processo de negação, ele é um mecanismo de defesa do ego, assim como a vitimização, assim como a projeção. Então, negar as nossas imaturidades não contribui para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Bem pelo contrário. Uhum. Eu fico aqui pensando como que a gente enfrenta isso, né? Essa questão da impulsividade, da precipitação, do fazer no automático, né? De ter as reações instintuais prevalecendo. Porque é um esforço que cada um de nós necessita fazer para ter o domínio das nossas emoções, vamos dizer assim. No fundo, quem é imprudente, no fundo, está
revelando que não está na gestão de si mesmo, Uhum. porque não está pensando o que é que está fazendo. Não tem autoconsciência das emoções, do que está acontecendo, do que está sentindo, do contexto o que está inserido e qual a melhor ação a ser feita naquele contexto. E talvez o pulo do gato seja esse, a gente ter essa autoconsciência, estabelecer estratégias de enfrentamento disso, de superação, para que a gente mostre um resultado, uma manifestação diferente da que sempre foi. Então, esse seu tema, ele acaba despertando em cada um de nós essa condição da gente ter a oportunidade de parar e se observar em cada contexto que a gente vive, porque cada contexto pode ser um set, pode não ser o set terapêutico, mas ele pode fazer o papel de set terapêutico. Se você souber olhar para aquilo com olhos de ver, né? Ó, esse cenário aqui está me colocando em xeque em algumas reações e comportamentos que eu tenho. O que que eu vou fazer agora? Vou repetir o que eu já sempre fiz? De ser impossível, etc, etc, ou eu vou tentar fazer algo diferente, né? É uma... Isso que tu está trazendo, eu acho bem pertinente, porque eu acho que a gente está falando aqui sobre o viés da conscienciologia. A conscienciologia é a ciência que estuda a consciência dentro da sua, considerando a pluriexistencialidade, a holossomática, e tem o princípio da descrença. Não acredite em nada, tem as suas próprias experiências. Então, não é aquilo que eu estou falando. O que eu estou falando e o que eu estou trazendo aqui, disponibilizando, é o meu laboratório pessoal. Agora, isso só vai fazer sentido se você olhar para esses conceitos. Os conceitos são os mesmos, tu pode pegar e colocar dentro do teu processo de autopesquisa. E isso é único e é individual. E quando a gente está em grupo, quando a gente está com o outro, é uma oportunidade de aprofundamento. E cresce muito o resultado quando a gente troca de cadeira, não fica nesse lugar como detentora do conhecimento, como aquela que sabe mais. Eu vou lá e quero desnaturalizar o hábito de beber em casa. Eu sei como se faz, eu sou Então, isso é uma prepotência muito grande, porque o nível evolutivo é outro. Então, tem muitas considerações que têm que ser feitas. E quanto maior o conhecimento, maior é o agravante. A consciência intrafísica tem agravante. Quanto menor o conhecimento, tem atenuantes. Então, tem muitas considerações que tem que ter. Quanto maior o conhecimento da pessoa, maior o desenvolvimento do parapsiquismo, de perceber as influências extrafísicas, o que desencadeia em determinados encontros, em determinadas reuniões, o que fica exacerbado em determinados contextos, seja num grupo familiar, numa reunião familiar, seja numa sessão terapêutica, seja num grupo de estudo, seja no desenvolvimento de algum trabalho de grupo, isso vai aparecer traços e questões que são pluriexistenciais, que podem ser homeostáticas ou patológicas, podem estar amparadas ou assediadas. O professor Valdo tem o verbete, o resgate grupo kármico, e daí que vale muito a pena dar uma aprofundada nele, que ele fala sobre o acerto grupo kármico, que é o ajuste kármico de alguém quando ocorre conjunto e simultaneamente com outras consciências ou consciências. Então, o que acontece? A gente está naquele grupo ali, é uma oportunidade. Imagina quantas vidas
foram necessárias para que esse momento ocorresse, para a gente estar aqui, eu, você, a Flávia, a Andréia, o Gilberto. O que que a gente tem de oportunidade nesse encontro de fazer uma recomposição de algo que a gente já esteve junto em outros momentos e fez de uma forma equivocada. Hoje a gente pode fazer de uma forma mais assertiva, mais amparada, mais homeostática, que daí entra o processo da reurbanização planetária. Então, e essas oportunidades são muito ricas. E quando a gente não e agindo daí de uma forma mais prudente ou imprudente, mas conseguir ter essa consideração positiva, incondicional, não é abrir mão da responsabilidade que tu tem em relação a isso, mas é poder acolher aquilo que não está ainda superado. Porque se a gente não, se a gente, eu vejo muito como um olhar diferente para o erro. Não é persistir no erro, mas é poder aceitar, o poder considerar que você está num processo evolutivo. E você vai meter os pés pelas mãos muitas vezes até você conseguir superar aquele traço, até você conseguir desenvolver aquilo que está te faltando, para você ter o domínio daquilo que é imaturo, que não é a forma mais assertiva. Eu acho que isso é uma coisa que sempre esteve muito presente. Eu não posso dizer que era inconsciente da minha parte a minha impulsividade. Por mais que as coisas que eu falava em diferentes contextos e situações, elas estavam certas. A intencionalidade estava correta, o conteúdo estava correto, mas a forma estava completamente errada. E não foi uma nem duas, foram muitas vezes e ainda é. Eu não posso dizer que eu tenho isso superado. Estou em processo de autossuperação. Quero muito chegar lá, mas ainda estou num processo de autossuperação, principalmente com a forma. Uma estratégia que eu usei para isso foi desenvolver a escrita. Porque já que na conversa eu não conseguia ter o domínio da forma, então vamos escrever, porque daí enquanto eu escrevo tem um monte de elaboração, eu tenho um parapsiquismo razoavelmente aflorado, vamos dizer assim. Então, quando eu percebo aquela energia, vai com muita energia, quando eu percebo alguma coisa. E aí a forma não era algo que me preocupava muito. Eu tinha que dar conta daquele turbilhão de emoções que estavam dentro de mim. Eu não tinha esse controle. E uma das técnicas que eu utilizo hoje mais fortemente é a questão do desenvolvimento da escrita. Inclusive, você é uma das minhas tutoras na escrita, né? Que eu tenho muita gratidão por isso, para esse desenvolvimento. Que daí tu vai trabalhando a forma de se manifestar. Mas isso não inviabiliza todas as percepções, tanto das imaturidades, quanto do teu potencial, das tuas qualidades. E o que se evidencia muito são os traços que faltam para você. Acho que a gente perde muito tempo focando muito naquilo que não é legal. Só que aquilo é parte de você. Não tem como negar. Isso faz parte de você e você não vai poder cortar fora da tua vida. Não, não se tira um traço dessa forma. E investir naquilo que falta, automaticamente você vai estar. Quando tu desenvolve um traço que você não tem, que você não conhece, que você não domina, ele te auxilia num processo de sobrepairamento das imaturidades e potencializa aquilo que é traço forte. Ana, quer complementar alguma coisa? Aproveitar que não tem nenhuma outra mãozinha levantada. O Gilberto, eu não sei se ele ainda passa a vez, a hora que quiser falar, fica à vontade, Gilberto. Ah, pode complementar, Ana. Eu faço a pergunta depois.
que aí está no raciocínio, para não perder o Mas raciocínio. então deixa a sua mãozinha levantada para daí sinalizar que realmente vai fazer. Tá bem. Porque assim, eu acho que a Cris agora desenvolveu bastante né, o raciocínio, trouxe muitos elementos para a gente trabalhar. Como você está vendo esse binômio prudência e imprudência na grupalidade, e você falou da questão do erro e de como que o grupo acolhe esse erro ou não, eu fiquei pensando que pode estar associado a essa condição de lidar com a prudência ou a imprudência, tem um outro comportamento associado que é o do julgamento, e que há um rigor nesse julgamento. Parece que há uma vocação natural, entre aspas, né, a gente ficar julgando os erros alheios, né? E aí nem se dá conta dos próprios erros. E você está trazendo um olhar diferente para os erros, porque o erro ele está associado a algum trafar, algum traço que você não está usando adequadamente. Por isso que ele dá um efeito negativo, né? Não construtivo, não produtivo. E aí, como que a gente pode ter esse interolhar, o olhar entre os integrantes do grupo, para que você respeite esse momento do outro, que o outro ainda não reciclou aquele traço, e como que você pode otimizar a evolução de todos, e aí ser assistente, como você está bem frisando aí desde o início. Troca de cadeira, se coloca no lugar de assistido também, e ajuda o outro a ter o seu movimento de reciclagem de modo mais natural e não tão. Porque eu já vivi muito isso, essa sensação é ruim dentro do grupo. Você tem um traço que está difícil de reciclar. Você tenta uma vez, não dá certo. Tenta uma segunda, não dá certo. Vai para a terceira e não dá certo. E o grupo não tem, às vezes, paciência com essa condição. E ao não ter paciência, que também daí é um comportamento imprudente, né? Vamos dizer assim, do grupo, porque fica impulsivo, impaciente, poxa, não vai acolher nunca, né? A pessoa que está lá no seu esforço de fazer a reciclagem. E aí é esse ponto é que é legal a gente deixar explicitado para a gente saber como lidar. Porque se você não quer para você, você não vai fazer para o outro. Você acha que tem lógica isso? Ana, o que tu está trazendo eu acho muito relevante também, pelo seguinte, a questão do julgamento, e daí eu vou falar assim, ó, são as minhas experiências, tá? É a forma como eu vejo, não é para acreditar em nada, e é dentro daquilo que eu vivi. Quando a gente troca de papéis, não é nem só a minha visão, existem estudos que já são desenvolvidos que comprovam o nível de saúde de um grupo, ele é evidenciado com a troca de papéis. Então, no momento em que aparece a minha imaturidade, agora, num determinado contexto ali, eu fico como porta-voz de alguém que não consegue falar. Então, eu falo demais. Eu exacerbo a minha fala e o outro fica quieto. Ninguém escuta ele. Ele não abre a boca. Então, o que que acontece? Se eu ficar sempre nesse grupo falando demais e essa pessoa ficar sempre quietinha lá no canto, a tendência, com o passar do tempo, é isso aqui, é o grupo não evoluir tanto. O que faz esse deslocamento, eu ficar quieta e esse falar, a responsabilidade é a mesma, tá, gente? Então, o julgamento eu acho um traço extremamente imaturo e antievolutivo, porque tu vai julgar a pessoa que está falando ou vai julgar a pessoa que está quieta. Se você investir no processo de colaboração, tá?
colaboração. Então, não é só eu e essa pessoa que está aqui, a gente está num grupo, todo mundo está vendo. Vem aqui e ajuda essa pessoa que está quietinha a falar. Como é que eu posso ajudar essa pessoa que está quietinha a falar? E como é que eu posso ajudar essa pessoa que está falando demais a ficar quieta? Porque dependendo do contexto que ela está, isso aqui muda. E essa troca de papéis, ela é muito importante. E aí não é só eu e a Ana, tá? Porque é eu, a Ana e mais um mundão de consciências que vem para a nossa psicosfera, que é uma oportunidade de assistência. E aí tem aquele que é porta-voz, é aquele que está de porta assistido, consciente ou inconscientemente. É o nível, e a interação ela não se dá só a nível verbal, falando. A gente tem que pensar no conceito de pensene, que é pensamento, sentimento e energia. Então, tu pode ficar quietinho ali e achar que tá ingênuo na situação. Não. Pode ser um agente de sustentação patopensênico ou um agente de sustentação ortopensênico. Ou seja, pode estar alimentando o assédio, a briga, o caos naquele grupo, ou pode estar alimentando o amparo, o discernimento, a prudência. Pode estar sustentando a atitude mais impulsiva, imatura, com ansiedade, com irreflexão, ou o caos, o amparo ou o assédio. E isso se exacerba nos grupos. E isso vai mudar, vai ter volta de espiral. Então, o processo de autopesquisa, tá? O processo de autoconsciencioterapia, ele não é algo que começa aqui às 9h30 da manhã no horário do nosso debate e vai terminar às 11 horas, quando terminar o debate. Não. Esse binômio, prudência e imprudência, esse processo da escrita desse paper que está disponível ali, ele, no mínimo, ele começou, fala muito da minha trajetória desde 2005. Então, são inúmeros encontros que eu tive com inúmeras pessoas. É possível eu identificar o binômio prudência e imprudência com inúmeras pessoas. Esse deslocamento, o rastro que ficou nesses encontros, nesses diferentes encontros, é ao que eu me refiro. E aí eu trabalho com dependência química, tá? Então, imagina o que tem a ver disso. E o foco sempre foi o meu grupo karma familiar, a desnaturalização da bebida. Então, não era só eu chegar lá e impor, agir daquela forma imprudente, da forma errada que eu me colocava. Eu fui investir muito no processo de estudo, de conhecimento, de esclarecimento, de compreender qual é a fase do grupo, qual é a fase de cada integrante do grupo, qual é a reciclagem, qual é o traço que falta, quais são os trafores de cada um. E esse processo, ele é grupal, então ninguém perde ninguém. Isso é muito legal, essa troca de cadeiras, essa oportunidade de evolução. E aí, quanto mais daquela pessoa que antes não assumia as qualidades que tem, de repente começa a assumir e se desloca daquele lugar que estava. É bem aquele jogo, a pessoa que estava quietinha e se expõe mais. Então, imagina todo o público assistencial que essa pessoa vai assistir quando ela começa a falar. É, é, é um passo muito rico, muito importante. E é óbvio que nos primeiros passos, quando tu começa a fazer uma coisa nova para você, não vai sair redondinho, perfeito. Vai sair o tão bom quanto você consegue fazer. Mas vai aparecer as imaturidades. Daí, se tiver julgamento, a tendência é você castrar essa pessoa no processo de desenvolvimento dela. Ela vai esconder aquilo que ela não domina, ela vai se sentir inferior, ela não vai conseguir falar. E aí, aqueles que se sobressaem, que têm facilidade para falar, vão continuar falando. Mas isso é evolução? Na minha visão, não. Uhum. É. E aí, Ana?
Pois é, e eu queria que você trouxesse um exemplo prático dessa colaboração em grupo. No caso, por exemplo, da sua família, da desnaturalização do álcool, da bebida, que exemplo você pode trazer? Eu lembro que você já andou comentando conosco, né, fora daqui, ah, vai haver uma festa. Como que vai ser essa festa? Regada a quê? A água, a suco, a leite, a vinho, a bebida, como que vai ser? Tá, então eu vou pegar justamente a questão, nem tanto da minha família nuclear, mas eu vou pegar o meu processo, com trabalhos, com dependência química e a questão da dependência e da codependência, que isso também se reflete na minha família, tá? A codependência é o quanto que você se ocupa da doença do outro. Tá? Então, tu acaba se envolvendo muito nas ações do outro e negligencia questões tuas. Então, dá para ver que tem um processo de codependência importante. Enquanto eu estava olhando para o processo do alcoolismo lá, que precisava ser tirado, eu estava preocupada com o funcionamento sistêmico da minha família. Não podia beber. Porque se beber, eu enxergava já um monte de coisas. E eu estava negligenciando olhar para traços meus. E automaticamente, quando a gente fala de codependência, que é uma dependência emocional muito grande, você projeta essa fragilidade tua na ação do outro e impede o outro de assumir a responsabilidade daquilo que ele fez, que cabe a ele. Então, quando a pessoa tem problema de circulação, por exemplo, e essa pessoa fuma, isso, a tendência disso é prejudicar bastante a circulação. Tá atrás da carteira de cigarro lá, gente. É uma droga lícita, tá? Aquilo lá é real. Aquilo que tem atrás da carteira de cigarro é real. Meu pai é amputado das duas pernas por causa do cigarro. Não tem outra coisa. A questão do álcool pode desenvolver a diabetes. Então, tem muitas coisas que daí chega num processo de adoecimento, essa doença está a serviço dessa consciência para que ela possa evoluir nas questões dela. A grosso modo, tá? Então, isso é um processo. Então, se a gente olha para isso com mais naturalidade, tá? Assumindo a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Por que que isso está batendo na minha porta? O que que isso está querendo me dizer? O que que isso... E tem muitos pesquisadores e estudiosos que falam em relação a isso. Assim como câncer, assim como outras tantas doenças que tem. Então, nesse processo todo, dentro da minha família, como tu estava me perguntando, a questão do álcool com as pessoas que estão lá numa comunidade terapêutica, em recuperação. Ficam lá 9 meses, fazem todo um trabalho e os familiares estão em casa. Quando essa pessoa sai para visitar os familiares, daí tem o almoço do final de semana ali. Em quantas mesas vocês acham que não tem uma cerveja? No convencional. Qual é o aniversário que não tem uma bebida? Porque isso é socialmente estimulado. E nisso fica muito difícil você sustentar que eu não bebo, porque tem muito julgamento, tem muito preconceito, não tem espaço para isso, tem uma naturalização muito grande social, olhando num contexto social. Então, isso está naturalizado. A mãe que espera os filhos no final de semana com uma caixa de cerveja. E isso é natural, porque é comemorativo. Nós vamos comemorar, vai estar todo mundo juntos. Qual é a comemoração que não tem isso?
Tu vai lá numa festa, num aniversário, tu dá uma garrafa de vinho para dar de presente. Isso é natural na nossa sociedade. Então a gente precisa olhar para isso. Eu lembro que quando eu estava no meu processo de formação em psicologia, a gente tinha uma coordenação de um grupo de adolescentes onde o problema era a maconha. E eu ouvi em supervisão que uma cheiradinha a mais, uma cheiradinha a menos não fazia diferença. Em supervisão, ou seja, da minha supervisora acadêmica. Essa é a naturalização. Pode até ter, para algumas pessoas não tem problema nenhum, mas na minha visão, na minha experiência, isso tem muitos problemas. E não é para julgar aquele que faz isso. É só para salientar. Tu pode experimentar o que tu quiser. É da tua história. Mas tu precisa dar conta daquilo que você está experimentando. E nesse dar conta daquilo que você está experimentando, para quem tem um parapsiquismo, tu vai ficar obnubilada, tu vai abrir a porta para vir as tuas companhias, quem gosta disso, e aí você vai ter que dar conta disso que você está acessando. E isso é muito individual. E quanto mais a pessoa vai conhecendo isso, sabendo disso, daí não é só não ir na festa aonde tem lá aquilo ali, tem a relação afetiva. Para mim, lá, o que predomina nesse grupo é aquela cerveja e é natural, não tem problema nenhum, é só beber socialmente, eu tô falando. Não é nem aquelas coisas mais difíceis, não. Ou então tu vai num espaço onde é dito que aqui não se bebe, não é o lugar para isso. Aí tu leva a bebida para tomar. Quais são as companhias extrafísicas que estão ali juntos que fazem isso? Ah, não, mas eu fumo só em casa. Ou tem a festa lá dos adolescentes e eu tomo escondido. Será que tem como esconder isso multidimensionalmente falando? Pluriexistencialmente falando? Então, se a gente está desenvolvendo essas pesquisas da consciência e as suas várias formas de manifestação, entendendo a pluriexistencialidade, trabalhando sobre a reurbanização planetária, será que cabe algumas coisas ainda no nosso dia a dia? Eu não vou dizer que eu não julgo, porque tem algumas coisas que, para mim, fica muito difícil. Então, existe sim isso. Mas o que que faz eu conseguir equilibrar, Ana, nesse sentido? É o meu processo de autopesquisa. Porque quando eu tenho um autodiagnóstico e eu identifico que, poxa, caí no mesmo buraco de novo, e de novo, e de novo, e de novo, quando eu vou olhar para o buraco que a outra caiu, ou o outro caiu, se eu estou em dia com o meu processo de autoconsciência terapia, eu vou ter muito mais empatia para o outro. E se eu não estou nesse processo de autorreciclagem contínua e constante, a tendência de um julgamento maior é grande. Por isso que a troca de cadeira eu considero tão importante. Porque enquanto eu ocupar dentro de um setting terapêutico com uma paciente que eu acompanho, dificilmente vai aparecer isso que aparece aqui nesse debate. Mas tem pessoas aqui nesse debate que eu acompanho, que eu fiz questão de convidar. É a oportunidade de troca de cadeiras. Porque uma coisa são lugares diferentes. E aí tem a ver com autenticidade, com empatia. Porque aí a pessoa vai enxergar que aquilo que eu falo dentro de um setting terapêutico, eu também vivencio. Só que para isso precisa trocar as cadeiras.
Bacana, Cris. Vou, vou passar a palavra para o Gilberto, depois para o Ricardo. Pode ser, Ricardo? Obrigada. Gilberto, fica à vontade de fazer a sua pergunta. Bom dia, Cristiane, tudo bem? Bom dia. Então, na verdade, a minha pergunta vai acabar sendo para complementar, porque nós falamos aí, aliás, tu e a Ana falaram aí sobre essa questão da culpa, né? Desculpa, do julgamento, né? E a minha questão é uma questão mais de ordem prática, já que foi falado sobre se alguém age com imprudência, né? Inclusive colocou a frase ali no paper, se alguém age com imprudência, está na hora de usar a tua paciência, né? Às vezes, vamos falar do outro lado agora de quem usa a imprudência, né? Às vezes eu ouço as pessoas falando da imprudência e confundindo um pouco com autenticidade, né? Se tu pudesse completar essa questão, só para ficar um pouco mais claro, assim, para quem é muito autêntico. Não. Autêntico ou autoritário, né, Gilberto? Quem está Eu na percebendo, vitrine eu estou acaba falando só levando, né? eu Eu tô posso falando dar. só em autenticidade. É. Não, mas é que assim, ó, essa autenticidade, por isso que eu falei da forma, e aí é bem a minha teática, vamos dizer assim, da forma errada. Então, na minha família nuclear, eu tenho que me desculpar muito, muito. Eu sou a única pesquisadora da conscienciologia dentro da minha família. Então, eu era detentora do conhecimento, né, de ponta da conscienciologia. Aí eu chegava lá impondo autoritariamente, com autenticidade explícita, exatamente todos os meus pontos de vista, todos embasados, teoricamente correto, tá? Todos trazendo todos os pesquisadores, autores que eu estava na academia, que eu estava lendo, só que eu não estava acessando a pessoa para falar. E aí tem muito a ver com a intencionalidade, porque o meu posicionamento era o meu tema de pesquisa sempre foi posicionamento e sustentabilidade interassistencial. Olha que lindo, né? Então esse era o posicionamento, eu era posicionada. E o posicionamento era acabar com a naturalização da bebida, passando por cima dos outros, principalmente da família. Então não tinha espaço para aquilo, mas aquilo era a realidade das pessoas. Então precisava ter uma empatia para entender aquilo lá. Precisava ter uma consideração positiva e incondicional naquele contexto. Eu tinha isso dentro do setting terapêutico, porque aí tem a ver com amparo de função. E era um conflito intraconsciencial muito grande, porque eu conseguia fazer aquilo dentro do setting terapêutico, aparecia em outros momentos extremamente assistencial. E em outros contextos, com outras pessoas, principalmente no grupo karma familiar, eu era impulsiva, agressiva, com mais intensidade em cima disso. E demorou muito, assim, às vezes, quando tu não dá conta da emoção ou do bolsão que chega para ser assistido, tanto que eu coloquei ali no paper, né? Quando alguém agir com imprudência, é hora de você exercitar a tua paciência. Nesses contextos, me faltava para mim agir com paciência. E daí eu agia com imprudência também. Agora imagina um contexto onde todo mundo age de uma forma impulsiva, imprudente, na defensiva. O caos se instala. Mas o bolsão que vem extrafísico, isso se potencializa muito. E isso não é exclusivamente da Cristiane e da família dela, gente. Sinto muito. Isso é o que mais a gente vê em qualquer família dentro do contexto de cada um.
Então, ter a humildade de reconhecer os traços que você ainda precisa tratar, as tuas feridas emocionais que tu precisa tratar, e desenvolver os traços que você ainda não tem, a menos que seja um serenão, tá? Não é o contexto que eu vivencio, tá? Então, os meus pares, tá? Eu não identifico muito, assim. A gente tá nesse processo. Então, vai aparecer. E não adianta excluir. Aí tem três leis sistêmicas que, para mim, fazem muito sentido, que é a hierarquia, quem chegou antes tem a precedência, então não adianta eu querer chegar impondo para as minhas irmãs mais velhas, ou mesmo os mais novos, aquilo que eu vejo, tem um respeito. Os mais velhos ali, eu tenho um aprendizado, porque fui eu que escolhi estar ali, eles chegaram antes. Se eu cheguei ali naquele contexto, é uma oportunidade para eu aprender algo ou retribuir algo. Então, eu tenho esse olhar muito mais compreendido hoje. O pertencimento não adianta eu querer excluir, cortar fora alguma coisa. Principalmente, outro ponto importante é a questão da alienação parental, que é crime. Os casais se separam e aí a criança às vezes é usada para isso. Por imaturidade dos adultos que não conseguem terminar uma relação de uma forma pacífica, harmoniosa, respeitando um ao outro, acaba virando um caos. Como eu disse, eu sou psicóloga, a gente vê muito disso. A criança fica no meio disso e sofre demais. Então fica uma guerra entre o pai e a mãe e a criança está no meio. Tendo que escolher, é como se fossem as duas pernas, a mãe e o pai. Tem que amputar uma delas, por alguma razão. É isso que se fazem com as crianças. E isso é muito difícil. Ou mesmo, então, o pertencimento, ele é uma lei sistêmica. Isso pertence ao teu processo evolutivo. Tem uma reciclagem para você fazer nisso, e quando você fizer, você vai se liberar desse grupo que eu me refiro, é o grupo, porque assim, tu pode estar na fase da interprisão, na fase da vitimização, na fase da recomposição, na fase da libertação, ou na fase da policarmalidade. Isso é um mundo de pesquisa, tá, gente? Então, para eu poder dizer, eu estou na fase da libertação, da recomposição, eu oscilei assim ao máximo, inclusive na interprisão. Quando eu ajo de uma forma imprudente, eu estou gerando interprisão. Se E eu falo que eu. nesses casos, Cris, a relação com as pessoas, você pode estar em fases diferentes. Não é com todas as pessoas que você está na mesma fase, né? Isso muda, Andréia. Porque, tipo assim, ó, com você, eu posso estar num momento extremamente esclarecido. Aí, do nada, vem uma consciência na nossa psicosfera, no momento que a gente está conversando lá, e vira tudo, porque eu perco a lucidez. Eu fiquei obnubilada. E aí, eu tenho o direito de ficar obnubilada? Eu ainda sou pré-serenona, gente. Não sou desperta ainda. Então, eu vou ficar obnubilada. Vou. Desculpa, eu tô no processo, tá? Eu vou chegar lá. Mas eu ainda fico. Se não tem espaço para mim nesse grupo, para as minhas imaturidades, eu não vou me sentir pertencente a esse grupo. E a tendência é eu sair dele. Bacana. Vou passar a palavra para o Ricardo. Desculpa, Gilberto, você quer complementar? Fica à vontade. Não, não, só queria agradecer a Cristiane. Obrigado. Muito bom. Bom, gente, Ricardo, bom ok, dia, fique à vontade. tá. Obrigado, bom dia, né? Bom dia a todos. Agradeço ao convite aí da Cristiane e eu, à medida do possível, quero ver se eu acompanho esse debate, porque é incrível como
um binômio, prudência e imprudência, porque a gente olha quantos binômios tem na Conscienciologia, né? Só esse binômio, o que que faz aqui com as nossas sinapses, né, as questões? Eu anotei algumas coisas aqui, a prudência, né, ligada ao mental soma, a razão, a convivência sadia, aos trasfores, a paciência, aí depois a imprudência ligada ao psicossoma, exacerbado, né, vamos falar assim, aos trafares, à impulsividade, às interprisões que é gerada, etc. E eu escrevi um verbete que é crescendo convivência patológica e convivência sadia. Eu vou defender ele agora em Foz no dia 9 de julho. Aí ele casa totalmente, porque a convivência patológica faz parte dessa imprudência. E a convivência sadia, ela faz parte aí da prudência. Então, o tanto que as coisas estão ligadas. E aí, como se diz, eu acho que esse binômio ele envolve a conscienciologia toda, vamos falar assim. E todos nós temos imprudência em alguma área, todos nós temos imprudência em algumas atividades. Por exemplo, esse tempo atrás, numa mentoria, né, que a Ana Sena estava fazendo com a gente no curso, ela colocou lá, Ricardo, eu trabalho e eu tenho aí de 20 a 30 minutos para mim, para depois marcar uma outra atividade. E as minhas atividades eu termino uma em cima da hora, às vezes até porque atrasa e já começa a outra. Então, isso tudo tá ligado à imprudência. E quando a gente tem um tempinho para poder respirar, fazer um EV, ou seja, a gente sair daquele holopensene para entrar num outro holopensene ou numa outra atividade, eu acho que tudo isso é fundamental. Aí o que eu pergunto para a Cristiane é como reciclar essa imprudência. Por exemplo, eu tenho várias imprudências, a gente olhando aqui, ou seja, como reciclar essa imprudência, aproveitando aí os conhecimentos da Conscienciologia, só que são inúmeros. Agora, qual é a dica, né? Qual é a sua experiência que você passou, que pode servir para a gente também? Assim, de um passo a passo, tá? Não é bem uma receita de bolo, mas para a gente poder aí dar os primeiros passos nessa reciclagem da imprudência e melhorar a nossa prudência em todas as questões. Então, essa é a pergunta. A pergunta de milhões, Cristiane. Então, é simples pergunta, né? Eu vou, na minha opinião, eu acho que o início é a autopesquisa. Ou então, a vivência da autoconsciencioterapia. Porque não é só autopesquisa, é autopesquisa, daí tu faz um autodiagnóstico. Você já fez aí, tu já tem vários, tá, Ricardo? Acabou de se entregar aqui. Então, o que que acontece? Se tu tem um autodiagnóstico, existe a banalização do autodiagnóstico ou existe o autoenfrentamento do autodiagnóstico. Não tem mulher meio grávida, ou é um ou é o outro. Então, se você se autoenfrentar, tu tem um autodiagnóstico, você vai se autoenfrentar. Eu não estou dizendo que você tenha que superar ele na primeira tentativa, não é isso. Mas eu estou dizendo que tu não pode banalizar ele. Porque o que que acontece? Eu olho muito para questões banalizadas de autodiagnóstico. Você comentou ali, tu é professor universitário, tá? Admiro muito teu trabalho. A gente é colega lá no Colégio Invisível da Administraciologia. Ele é um grande administrador, né? Aí o que que acontece? Na área da saúde, se vocês marcam ou tu dá exemplo, ou tu serve de exemplo, né, gente? Então vamos lá para um exemplo que eu acho que todo mundo aqui já passou. Tu marca um horário num médico, em determinados lugares tu tem que esperar 1 hora. Com 1 hora de atraso, vem. É na área da saúde, pode acontecer exceções? Pode.
Pode acontecer exceções, tu pode se atrasar, mas depende da auto-organização desse profissional da área da saúde, não vai acontecer esse atraso. Agora, se ele já chega no horário para atender com meia hora ou uma hora atrasado, ele vai atrasar a agenda dele inteira e a tendência é que o último paciente dele não seja só uma hora, seja 2 ou 3 horas. Eu acho que isso a gente vê de uma forma explícita na sociedade como um todo. A mesma coisa da questão do alcoolismo ou da dependência química. É banalizado. Isso não é julgamento contra fatos, não tem argumentos. E não existe mulher meio grávida. Por isso que eu vejo o processo de autoconsciencioterapia algo extremamente necessário. E a autoconsciencioterapia não é agora, das 9h30 da manhã até as 11 do meio-dia, que eu concluí o processo. É um processo de autoconsciencioterapia que dependendo do gargalo, do tamanho da ferida que eu estou olhando, eu vou precisar de uma heteroassistência. Não consegui sozinha, preciso de ajuda. Levanta a mão e vai lá. Ô, Ana, preciso de uma supervisão na escrita, porque eu tô travada, eu não consigo andar. Vai lá e marca com a psicóloga para fazer uma sessão lá, entrar num processo terapêutico para trabalhar lá um processo de aprofundar no autodiagnóstico que você teve. Ter um diagnóstico para ficar em casa ou tomar medicamento é banalização do autodiagnóstico, tá? Então, isso aí não resolve nada. Ter um diagnóstico não resolve nada. E é banalizado. E é socialmente estimulado. Tem gente que almeja por um diagnóstico. A fase da vitimização, se tiver um diagnóstico, está perfeito. Porque está socialmente justificado a minha patologia. Se tu ficar por aí, beleza. Mas e o processo de autoenfrentamento e autossuperação? Porque vivenciar as 4 etapas da autoconsciência terapia significa você ganhar um reforço interno de automotivação, de impulsão para a vida. Isso te motiva, quero mais. Eu escrevi um verbete. Nossa, achei que é o único, um só. Primeiro eu resistia, não queria nunca isso. Aí eu escrevi o primeiro, escrevi o segundo e tô com 2 na lista ali dos vai mais. Por quê? Porque é a autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autossuperação. Naquele tema, mas tem outros. E funcionou. É uma forma legal de fazer o chegar no processo de autossuperação. E de poder se colocar na chapa quente para ver onde é que tu realmente está naquilo que você superou. E quando superou, às vezes tem uma camada mais sutil, mais refinada. Não é mais aquela impulsividade lá de 2005, 2006, com todo respeito ao meu professor, que eu quase botava a sala abaixo. Não é mais daquele jeito que aparece hoje comigo. Ele está bem mais burilado, mas ele ainda aparece com outras roupagens. Não sei se te respondi, Ricardo. Respondeu. As 4 etapas aí, tá anotadinho, vamos estudar mais. E aí tem o dicionário, né? Porque tem o. Essa que é a parte bacana. Tem muita gente que diz assim, ó, que a questão do dinheiro, né, é algo muito usado. Esse aqui é o dicionário da autoconsciência terapia e ele é gratuito na internet. E tem N técnicas, tanto de auto-investigação, quanto de autodiagnóstico, quanto de autoenfrentamento, quanto de auto para chegar na autossuperação. Então tem muita coisa que é gratuito, que é possível, que é, eu acho, né, extremamente gratificante, maravilhoso fazer. É um processo que eu convido o máximo de gente possível para fazer isso, mas isso é teático, é a teoria e a prática.
Obrigada, Ricardo, pela sua Obrigado. pergunta. Flávia, fique à vontade aí em participar. Bom dia. Bom dia. É, Cris, eu quero te agradecer primeiro, né, por esse debate tão rico, né? Agradecer pela sua escrita, por ter se disposto a fazer isso, né? A escrever, apresentar isso para gente. É, como os outros já falaram, assim, teve muita coisa rica aqui que abre o mundo, né? O mundo se abre. E eu ficava pensando muito nas coisas que o professor, nas tertúlias do professor Valdo, né? Dos binômios, de tudo, assim, tudo a gente pode trazer para esse debate, né? A questão da impulsividade, né? Da patopensenidade, tudo cabe aqui nesse debate. Então, como tudo cabe aqui nesse debate, eu vou lançar uma questão que eu não poderia deixar, porque a gente falou, você falou muito em comportamentos, né, socialmente estimulados, banalizações, né, naturalização de tudo e todas as coisas, né, assim, muitas coisas que a gente faz enquanto sociedade. Então a gente está, mas o debate aqui foi todo centrado nas nossas consciências, enquanto humanos, né? A desnaturalização, a naturalização da bebida, a naturalização do remédio, né? Tudo voltado para nós, enquanto seres humanos, né? Aí eu queria lançar, será que cabe? Porque não são só essas camadas, né? Nós estamos na camada mais superficial, que é pensando em nós mesmos, enquanto consciência, mesmo que seja multidimensionalmente, né, pluriexistencialmente, mas estamos pensando no nosso umbigo, consciências humanas, né? E as outras consciências? Eu quero lançar essa semente aqui, né? Você puder falar um pouquinho também. E a gente comer carne? E a naturalização de matar os animais para comer. E a naturalização, porque eu posso falar todo mundo, mas que isso? A gente precisa de proteína, será? Será que se a gente pensar muito bem, eu como carne, gente, eu estou falando, mas eu como carne. Eu tô lançando a semente. Eu estou tentando trazer para sair do meu próprio umbigo, sabe? Eu não ter nenhuma consciência em relação, porque o planeta está mostrando isso para nós. Não adianta a gente pensar só em nós mesmos, né? Eu não pensar nas plantas, nos animais, nos outros princípios conscienciais, na água. Não é água para eu beber, é água para o planeta está perdendo. Isso também não é banalização? Eu usar comprar qualquer coisa, plástico, todos os poluentes, toda a toxicidade que nós estamos jogando no ambiente. Também não é uma super, ultra banalização e um comportamento socialmente estimulado? Será que está na hora da gente pensar nisso? É a minha pergunta para você. E um beijo, porque você sabe que eu te amo, né? Obrigada, Flávia. Obrigada por estar aqui. Grata pela sua reflexão, porque essa pergunta que eu não vou ter a audácia de responder, no sentido de ignorância mesmo ainda. A Flávia, para quem não conhece, ela é minha colega no voluntariado da Paraecologia. A Paraecológicos é uma outra instituição conscienciocêntrica. Inclusive, hoje começa a Semana da Paraecologia, né? Então, a semana inteira vai ter verbetes, defesas lá de verbete dos colegas voluntários, abordando exatamente esse tema que ela está trazendo sobre a responsabilidade planetária, que eu coloquei ali no paper também, de uma forma bem breve, né? Porque quando a gente começa a estudar o processo da evolução, o que que é a paraecologia, né, Flávia? São as relações com tudo. Isso que você, com todos os seres,
Se a gente for pegar o nosso corpo apenas e a gente pensar os micro-organismos, não é minha área, eu não vou saber explicar para vocês, mas tem muita coisa disponível. Nós somos colegas, eu e a Flávia, do curso que tem na Paraecológicos, que é sobre a ortoconvivialidade sadia, com a natureza, sadia. Então, a gente começa a absorver as energias imanentes que tem na geoenergia, que é a energia da terra, da fitoenergia, que é das árvores, das plantas, da aeroenergia, da, da hidroenergia, que é da água. Então, a gente consegue absorver essas energias e fazer uso delas para o nosso desenvolvimento. Só que isso também pode ser absorvido e pode ser feito de uma forma imprudente e patológica, como um parasita, que só retira aquilo que faz bem para o meu umbigo, sem me preocupar com o rastro que eu deixo por onde eu passo. Nesse sentido, eu sempre gostei muito de natureza, dessas coisas, mas eu sempre vivi muito dentro de um consultório. E atualmente eu estou envolvida num outro projeto que é sobre quintais terapêuticos, que a Flávia também faz parte disso, para desenvolver uma relação diferente com isso. Porque eu acho que é banalizado a forma como se aborda a questão da monocultura, que é uma relação só exploratória, e não tem uma relação mais de responsabilidade planetária com aquilo que a gente está fazendo. Como que a gente está deixando o planeta? E isso envolve desde fazer a separação do lixo, dos resíduos da nossa casa. Quando eu morava em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, eu era síndica no meu apartamento e eu tentei implantar. Sempre gostei muito de flor, de mexer na terra, me faz muito bem isso, por causa da absorção das energias imanentes, né? Então, mexer na terra, mexer na árvore, pisar na grama, isso fortalece muito o nosso organismo. E entre comprar adubos e gerar adubos em casa, através da compostagem, nossa, um prédio com vários apartamentos, eu teria todo o resíduo que eu precisava para mexer na planta e não precisaria comprar. E foi chamado o meio ambiente para me denunciar por causa do cheiro. A compostagem. Não tem cheiro nenhum, gente. O próprio, quando veio a fiscalização, o que é isso? Isso é ignorância. Essa é a falta de compreensão. Quando tu fala da carne, quando tu fala dessa responsabilidade do uso do plástico, quando a gente para pensar sobre o que a gente faz, quando a gente toma consciência daquilo que a gente está fazendo, pode ser no pequeno ou no grande, tá? Por isso que eu falei, dependendo da camada que você tá na tua reciclagem, tem lá o dependente químico que está lá, ainda é muito egóico, ainda está muito primitivo a essa visão. Mas essa visão que você trouxe aqui da responsabilidade planetária, aí ela já entra muito mais para o voluntariado da Conscienciologia, para as cognópolis que estão sendo feitas, como é que se faz? Como é que isso acontece dentro de um grupo onde a visão é mais refinada quanto à responsabilidade da própria pensenidade? Então, nesse sentido, é muito amplo, tá? Porque quando eu falei ali do binômio prudência e imprudência no contexto do grupo, é nesse sentido. Eu posso falar da naturalização da bebida, que é algo que eu acredito que já passei. E passei, eu vivi isso. E é por isso que eu trago. Porque não é mais assim, realmente foi desnaturalizado. Não existe mais isso dentro do meu grupo familiar, não está mais naturalizado. Então, sim, é possível mudar. É possível fazer alguma coisa diferente, sim.
O teu posicionamento interfere diretamente no outro. Pode ser positivo, como pode ser patológico. Pode ser amparado ou pode ser assediado. E esse processo teu ali, quando eu vou comprar uma roupa, quando eu vou colocar o lixo da minha cozinha, aonde que eu vou colocar? Quando eu vou comprar alguma coisa, se eu vou plantar alguma coisa, como eu vou plantar alguma coisa. Tem o conceito da agrofloresta. Então, ter essa compreensão mais ampla, e daí eu convido vocês, né? A primeira semana da Paraecologia, começando hoje, só tema top de linha, de todos os tipos, gratuitos, todos os dias tem os verbetes, depois a Ana coloca ali, a Andrea. Então, acho que tem muita coisa gratuita para quem quiser aprofundar nesse processo. Então, é como o Ricardo disse, o Gilberto também, todos aqui estavam falando, não dá para dizer que a gente não sabe ou que é inconsciente. A questão é qual é o teu autodiagnóstico, qual é a reciclagem da vez que você está disposta a investir e a superar. E aí você vai conseguir, quando tu começa a pesquisar, quando tu começa a olhar, reconhecer, admitir, ter empatia, ter respeito por você mesmo e pelo outro, sem o julgamento, porque o julgamento é tão superficial, é uma coisa assim ó, que não cabe. Porque se você está em dia com esse teu processo de autopesquisa, realmente, com o teu processo de autoconsciência terapia, e aí tem o conscienciograma também, né, gente? Tu consegue ler lá o conscienciograma, faz o gráfico 360, que eu tenho também, eu respondi ele 2 vezes, tá? E aí a gente faz o gráfico 360. Eu tinha ele na, na minha estante. As pessoas que eu acompanhava não sabiam nada, mas eu sabia daquilo. O gráfico aparece os traços que tu tem. Eu respondi em 2007 e 2017. Então, quando eu olhava para aquilo, eu tinha uma foto minha, da minha intraconsciencialidade. Só que aquilo para mim acabou não sendo mais suficiente. Eu tinha de 2007, 2017, eu consegui ver a ascensão do meu processo. E eu não fiquei que nem cachorro atrás do próprio rabo, com um chicote, me martirizando por causa das minhas imaturidades. Eu consegui ter visibilidade do tanto que eu andei. Ainda falta muito, muito. E cada vez vai faltar mais. Mas eu conseguia ver o tanto que eu andei. E isso para mim era extremamente gratificante. Só que aí na troca de cadeiras, não bastava só eu ter ali na minha estante aqueles 2 gráficos expostos para mim ter um maior orgulho em ver. Eu fui para a Consim Cobaia para poder me mostrar os meus pontos cegos, aquilo que eu não identifico sozinha, que não tem como a gente identificar sozinha. Porque a gente cresce a partir do olhar do outro. Mas eu precisava me colocar naquela cadeira para eles me sinalizarem as coisas que eu não estou vendo. Sabe quando tu dirige, que pega no ponto cego do carro? Tu não enxerga o outro que está atrás. Cris, muito bom o debate, já estamos aí no nosso horário, passamos um pouquinho. Só que assim, ó, apesar desse pouquinho que a gente passou, a dona Silvia deixou uma pergunta aqui no chat. Eu vou ler para você e peço para você ser breve na resposta, e daí, em sequência, já fazer suas considerações finais, tá bom? A pergunta da dona Silvia, você já trouxe um pouquinho, mas vamos deixar frisado. Você pode aprofundar sobre a importância da escrita na autopesquisa? Essa é a minha grande reciclagem agora, é o foco que eu tenho nesse momento, porque quando você escreve, não é só uma questão de reflexão, você está escrevendo, você está passando o bastão para você mesmo numa próxima existência, e isso aprofunda muito o teu processo de reciclagem, porque daí, e não é, eu não estou escrevendo aqui para vocês, para achar que eu sou a bolachinha mais recheada, não, eu escrevo e automaticamente o meu público, quem me conhecia com uma que tinha referências minhas diferentes da que eu estou escrevendo hoje, mais qualificada,
isso vai validar, isso vai ficar registrado na minha ficha evolutiva pessoal. Então, disponibilizar o meu laboratório intraconsciencial de pesquisa e passar o bastão para mim mesma numa próxima existência vai contribuindo para minha escala evolutiva, para eu mudar de nível evolutivo dentro da escala evolutiva. Então, acho que a escrita ela é essencial Muito para bom. você vivenciar isso. Você quer fazer suas considerações finais, Cris? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, o convite de vocês. Cheguei já logo entrando aqui no debate, porque eu estava retomando aqui, então foi muito importante para mim essa oportunidade de estar aqui. Agradeço a todos os que vieram aqui debater comigo, contribuir. Para mim foi bastante importante. E deixo o convite para a Semana da Paraecologia, que começa hoje, e tenho a divulgação ali depois. E convido para o próximo, para a defesa do meu verbete, que é com esse mesmo tema, quando for marcado, que não está marcado ainda. E convido também que venham escrever desenvolver os verbetes de vocês e debater aqui com a gente também os temas de vocês, que pode ser tanto no início, no meio da pesquisa ou no final da pesquisa, porque estar aqui nesse lugar é uma oportunidade única para a gente evoluir. Obrigada. Obrigada, Cristiane, muito bom poder te ouvir, né? Agradecemos aí a sua pesquisa. Volte em outro momento, né? Ou com outro tema, ou quando aprofundar esse tema. Deixamos esse mesmo convite a todos os presentes, né? O Debatologia Online é para todos os voluntários das instituições, então fiquem à vontade em fazer contato conosco se você quer estar aqui nessa atividade, trazendo o seu tema de pesquisa. Deixo as pontuações, foram 17 acessos na nossa atividade hoje e foram realizadas 13 perguntas. Vou fazer também aqui a divulgação do nosso próximo Debatologia, que será com o pesquisador Fred Gani, no dia 7 de julho, no dia 7 de julho, e ele traz o tema energizador lúcido. Ele até está esse fim de semana no ar complementário, com esse mesmo tema, e ele vai trazer para debater conosco no dia 7 de julho essa temática. Também temos para divulgar o passeio bioenergético, que acontecerá no dia 7 de junho, né, no próximo final de semana, no campus Aracê. Para quem tiver interesse, estiver lá pelo Espírito Santo, pode acessar no www.arac.org, que tem mais informações. E passo a palavra para a Ana fazer a divulgação da Semana de Serenologia. Ok, obrigada aí, André. Então, pessoal, convidamos todos vocês para passar um final de ano muito diferente e bem produtivo, se divertindo e também aprendendo e se desenvolvendo. É a Semana da Serenologia. Ela ocorre sempre no final de ano, perto ali da virada de ano, do dia 26 de dezembro até o dia 1º de janeiro. E é um evento presencial e que tem uma chamada de trabalhos para o Fórum de Serenologia. Vai ser o 13º Fórum de Serenologia. A chamada de trabalhos é para escrever temas de pesquisa e autopesquisa a respeito do serenismo, todos os assuntos relativos à serenologia e todos aqueles atributos que fazem do serenão aquela pessoa que a gente sempre tem como meta, né, de algum dia chegar. E com certeza ele vai ter a prudência, o equilíbrio, o apaziguamento, a tranquilidade, a acalmia, enfim, todos esses atributos que vão compor aí o nosso escopo, né, de autopesquisa e autoenfrentamentos. Então fica aí o convite, vou
Lá no site que a Andrea já comentou, www.arace.org, vocês também vão encontrar a chamada de trabalhos para a Semana de Serenologia. Serão todos muito bem-vindos. Obrigada, Ana. Só fazendo uma correção, o nosso próximo Debatologia é no dia 6 de julho e o passeio bioenergético 7 de junho, tá? Só para gravarem aí, anotarem na agenda. Agora eu convido a todos que se disponibilizam a abrir a câmera. A Ana vai fazer uma foto linda nossa para ficar nos registros aí das atividades da É, Aracê. quem quiser abrir, é claro, né? Vamos nessa. Isso, fiquem à vontade. Que ótimo, Muito bom. muito bom. Espera lá, tá chegando. Deu. Vou aproveitar mais uma, já que tem Ó, tem mais mais duas pessoas aí, Ana, abrindo. querida. Ótimo, muito bom. A gente agradece imensamente a participação de vocês. Voltem sempre, estamos aí sempre à disposição. Todo primeiro domingo do mês fazemos esse debate. Estão todos convidados. Obrigada, gente. Bom domingo a todos. Boa Tchau, tchau.